Graça de Deus sobre nossas vidas. Bom, nós chegamos hoje ao término de mais uma série de mensagens. E dessa feita, nós, por 7 domingos, estudamos o Salmo de número 23. Durante esses 7 domingos em que abrimos a nossa Bíblia no Salmo 23, nós nos deparamos com o fato de que se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. E, de fato, nada nos faltará, não porque Ele está disposto a suprir os nossos caprichos, mas porque quando afirmamos que se temos o pastor Jesus como nosso pastor, nada nos falta, é porque nós não sentimos falta de mais nada, tendo Ele como nosso Senhor. Ele é suficiente para nós. Nós, com Ele presente em nossas vidas, conseguimos suplantar e enfrentar os mais difíceis problemas. Por isso, é bom ter Jesus como nosso pastor. Ele é suficiente para nós. Passeamos também com o bom pastor Jesus por pastos verdejantes, onde encontramos descanso para a nossa vida, muitas vezes conturbada e agitada. Com ele, nós fomos até as águas tranquilas, onde a nossa alma se refrescou, onde muitas vezes a nossa cabeça quente, a nossa alma fervente, foram refrigeradas com as águas tranquilas do nosso bom pastor. Ele também nos conduziu por caminhos de justiça, ainda quando nós teimávamos em ir por caminhos adversos e contrários à sua vontade. É aí que nós vimos que, tendo Jesus como bom pastor, nós até podemos passar por vale de sombra e de morte, mas nada temeremos, porque o bom pastor promete estar conosco em todos os momentos. E no domingo passado, nós vimos que em comunhão com Ele e dispostos a estarmos com Ele no seu aprisco, nós alcançamos níveis superiores de intimidade com o bom pastor, onde experimentamos provisão, proteção, cuidado e abundância. Hoje, na última mensagem, em que vamos olhar para o versículo de número 6, nós vamos hoje sermos convictos. Eu espero que você hoje tenha convicção plena do quanto vale a pena pertencer ao rebanho do bom pastor Jesus, do quanto vale a pena sermos ovelhas do bom pastor. Abra sua Bíblia lá no Salmo de número 23. Vamos lá? Salmo 23, quero fazer a leitura novamente do Salmo completo com você. Salmo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Todos juntos a uma só voz, o versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, mais uma palavra de oração. Ó bondoso Deus, meu Pai Celeste, nos achegamos agora à Tua presença, com gratidão em nossos corações, por todos os hinos que nós aqui entoamos em louvor ao Teu santo nome, em reconhecimento, ó Deus, de quem Tu és. Ó Pai, muito obrigado pela provisão, muito obrigado pelo descanso,
Muito obrigado pela direção. Muito obrigado, Senhor, por nos refrigerar, por refrescar, por nos acalmar. Muito obrigado, ó Deus, por tua presença constante, mesmo quando enfrentamos vale de sombra de morte. Muito obrigado por teu cuidado, por tua provisão, por tua proteção, e tudo isso sempre em abundância. Agora, nesse momento, eu peço que o Senhor nos dirija no estudo da tua palavra. Queremos sair daqui mais uma vez edificados. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. A mensagem dessa noite é breve. Eu quero somente abordar 3 verdades no versículo de número 6. Com a sua Bíblia aberta, dá uma olhadinha comigo no versículo 6, na sua primeira parte. Eu quero frisar a primeira parte do versículo que diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Ponto. Vamos parar aqui. Olhando para essa porção do versículo 6, eu quero destacar uma verdade que Deus toca ao meu coração. Eu quero dizer que se você é a ovelha do rebanho do bom pastor Jesus, e tem ovelhas aqui? Amém. As ovelhas devem confiar, e olha, confiar plenamente, eu repito, plenamente, completamente. As ovelhas devem confiar plenamente na graça do seu pastor. Se você é a ovelha do pastor Jesus Cristo, se o bom pastor do Salmo 23 é teu pastor, eu repito mais uma vez, que como ovelha desse bom pastor, você, eu, nós, devemos confiar plenamente na graça do nosso pastor, do pastor que é Jesus. Esse último versículo começa com uma palavra, e a palavra é um advérbio. E que advérbio é esse? Certamente. O que a palavra certamente indica? Indica e expressa alta probabilidade e um baixo grau de dúvida. Quando a gente diz certamente, a gente está dizendo que existe uma alta probabilidade de que algo aconteça. Algo relacionado com a palavra certamente. E quando eu digo certamente, eu estou afirmando um baixo grau de dúvida. Eu não tenho dúvidas. Se eu estou afirmando certamente, isso vai acontecer. E vai acontecer sem dúvidas. O advérbio certamente diz que é claro. Sim, não há dúvidas. É certo, eu tenho certeza. De certo, isso ocorrerá. O que é que vai ocorrer? O que o salmista diz que é certo, que é seguro e que não há dúvidas de que isso ocorra? O salmista, na posição de ovelha, reconhece no Salmo 23, nesse 6º versículo, que o bom pastor Jesus é fidedigno, ele é confiável e ele expressa total e irrestrita confiança no bom pastor e em suas promessas. Que promessas são essas? As que já vimos nos outros 5 versículos que nós passamos, mas em especial no 6º versículo. A certeza, a segurança do salmista é de que bondade e misericórdia me seguirão. Amém ou não? Bondade e misericórdia, 2 companhias inseparáveis da vida de toda ovelha do Senhor Jesus Cristo. Esteja certo, esteja seguro de que independentemente das circunstâncias, o bom pastor está te prometendo, é seguro, não há dúvidas de que 2 companhias, 2 guardas-costas irão te acompanhar durante toda a sua vida, em todos os seus dias. E essas companhias têm nome: bondade e misericórdia. O que nós entendemos por bondade e misericórdia? O pastor Hernandes Dias Lopes tem uma definição de bondade e misericórdia e que eu acho muito oportuna passar para vocês. O pastor Hernandes diz que bondade é quando nós recebemos o que não merecemos. Então, bondade é receber o que não se merece. E por misericórdia, entenda, é não receber o que você merece.
Então, por bondade, entendemos que o bom pastor nos dá o que não merecemos. Mas por misericórdia, entendemos que o bom pastor, ele não vai dar para a gente aquilo que a gente merece. Nesse jogo de palavras, eu quero que você entenda que essas duas virtudes pertencentes ao bom pastor é única e tão somente duas virtudes oferecidas por sua graça. A graça de Deus, a graça do bom pastor. E o que é graça? Benevolência. O que é graça? Mercê, estima. O que é graça? A melhor definição e aquela que eu tenho certeza que você já ouviu inúmeras vezes. Graça é favor imerecido. É nesse aspecto que entra a bondade de Deus. Bondade que é uma virtude proveniente da graça de Deus, em nos dar aquilo que nós não merecemos. E sabe o que é que o Senhor nos dá e que nós não éramos merecedores? A salvação em Jesus Cristo, amém ou não? A salvação é fruto da graça de Deus, é algo que nós não éramos merecedores, mas por sua bondade Ele nos alcança. Abra sua Bíblia em Tito, lá a epístola de Paulo escrita a Tito, Tito 3:4. E mantenha aberto, porque nós vamos ler os versículos 4, 5 e 6. Mas lembra, eu destaquei na primeira frase do versículo 6, onde o salmista diz que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, a primeira verdade, de que as ovelhas devem confiar plenamente na graça do seu pastor. E o que é que nós recebemos pela graça do bom pastor? Recebemos a certeza e a convicção plena de que certamente bondade e misericórdia nos seguirão. Duas companhias inseparáveis na tua vida e na minha vida, bondade e misericórdia. Por bondade entendemos que é o Senhor nos dar aquilo que nós não merecemos. E uma das coisas que o Senhor nos dá e que não merecemos, e que isso é proveniente da sua graça, na virtude e bondade, é a salvação. Olha o que diz em Tito 3, versículo 4. Mas quando apareceu o quê? Benignidade. O que é benignidade? Senão, bondade. Há um certo dia em nossas vidas apareceu a bondade de Deus, a benignidade de Deus, no fato de que Ele estaria disposto a nos dar algo que nós não mereceríamos. E esse algo é a salvação. Por isso que aqui está dito que quando apareceu a benignidade, a bondade e amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, bondade, favor imerecido, salvação. Mas graça também não somente tem o significado de um favor imerecido, mas quando procuramos o significado de graça, também é apresentado que é um mecanismo de clemência que extingue a punibilidade relativa a um crime comum. Dessa forma, alguém que recebe graça vê a pena que está cumprindo ser o quê? Apagada. Graça, indulto. Não faz muito tempo, nós vimos que o atual presidente da República havia oferecido graça, indulto a uma pessoa. Isso significa que o crime pelo qual ele estava sendo acusado seria o quê? Perdoado. É um favor imerecido. É apagar-se um crime. Então, nesse sentido, é onde entra a misericórdia de Deus. Lembra quem são as duas companhias inseparáveis e que o bom pastor nos oferece como companhias e guardas-costas de nossas vidas? Bondade e misericórdia. Bondade em nos dar o que não merecemos. Bondade, benignidade que vem pelo amor de Deus, o nosso Salvador.
Mas quando eu leio o versículo 5 de Tito 3, o que está escrito? Não pelas obras de quê? De justiça que houvéssemos feito. A salvação vem por graça, pela benignidade da parte de Deus, em Tito 3,4. Em Tito 3,5 está nos dizendo que é por graça, bondade, mas é por graça também misericórdia. Porque não é pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém ou não? Bondade, misericórdia, favor imerecido, proveniente da graça de Deus. Quando o salmista diz que bondade e misericórdia me seguirão, ele está afirmando que graça de Deus, salvação, favor imerecido, perdão, reconciliação estariam presentes em nossas vidas. Mas tudo isso é proveniente de quem? É aí que entra o versículo 6, lembra? Eu disse, mantenha a sua Bíblia aberta em Tito 3, 4, 5 e 6. No 4 vimos a bondade, no 5 vimos a misericórdia. E no 6 diz, quem é que nos provê? Quem é que nos dá? Quem é que nos galardoa? Versículo 6, que abundantemente Ele derramou sobre nós. Por quem, amados? Por Jesus Cristo, nosso Salvador, amém? Tem ovelha do bom pastor Jesus aqui ou não? Se você é ovelha do Senhor Jesus, saiba que Ele te promete que certamente, seguramente, sem sombra de dúvidas, sabe quem serão as duas companhias inseparáveis da tua vida? Bondade e misericórdia. Salvação, favor imerecido. E perdão, que é o fato do Senhor não deixar vir sobre ti aquilo que você merecia. Sabe do que nós éramos merecedores? Da condenação eterna. Sabe o que nós merecíamos? O fogo eterno. Sabe o que nós merecíamos? A condenação eterna. Sabe o que nós merecíamos? Estarmos separados de Deus por todo sempre. Mas é aí que entra sobre nossas vidas graça. E a graça se manifesta na bondade, em te dar o que você não merece. Mas na misericórdia, em não te dar o que você merece. Mas tudo isso, meus amados irmãos, vem único e tão somente por Jesus Cristo. E a minha pergunta para ti é, já crestes em Jesus? Já arrependestes dos teus pecados? Já olhastes para a cruz e compreendestes que na cruz do Calvário, o perfeito Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, ofereceu-se a si mesmo por teus pecados, sofreu em sua própria carne o castigo que seria seu e meu? Será que você já reconheceu que o perfeito Filho de Deus, que nunca pecou, nunca pensou, nunca falou, nunca fez nada em desacordo com a lei de Deus, veio aqui para oferecer-se a si mesmo em teu lugar? A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que é isso? Graça, manifestada na sua bondade e na sua misericórdia. Diante disso, quando eu vejo o salmista dizendo que ovelhas do Senhor Jesus, que já ouviram a sua voz e que seguem ao bom pastor, terão como companhias bondade e misericórdia, eu só posso reafirmar o que eu disse no início dessa mensagem, que as ovelhas devem confiar. E devem confiar o quê? Plenamente na graça do seu pastor. Você confia plenamente? Está seguro da salvação? Tem certeza que bondade e misericórdia te seguem?
Louvado e bendito seja o Senhor. É graça dele sobre nossas vidas. Mas o versículo não termina só no fato de que bondade e misericórdia me seguirão. Mas tem aqui mais algumas palavras que eu quero destacar. Volta comigo lá no Salmo 23, no versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Louvado e bendito seja o Senhor. Só por isso eu digo, ovelhas devem confiar plenamente na graça do seu pastor. Porque a graça que provê bondade e misericórdia. É a graça que provê salvação, é a graça que provê perdão, é a graça que provê reconciliação, é a graça que provê fazer de você uma ovelha desse bom pastor. Mas olha, o versículo continua dizendo que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Mas por quanto tempo, irmãos? Eu não ouvi. Quanto tempo? Todos os dias da minha vida. Que lindo. Não é uma coisa provisória. Não é uma coisa que é hoje e amanhã não. Independentemente das circunstâncias, o salmista está me dizendo, essas companhias não te abandonarão. Graça manifestada em bondade e misericórdia estarão contigo todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Por isso que eu tenho que afirmar uma segunda verdade. A primeira eu disse, as ovelhas devem confiar plenamente na graça de seu pastor. Só que quando eu olho para essa graça do bom pastor, é uma graça sem fim. É uma graça que não acaba. É uma graça que me acompanhará durante todos os dias da minha vida. Por isso eu quero acrescentar mais uma palavra nessa verdade. Eu digo que as ovelhas devem confiar plenamente na graça, mas só que tem uma qualificadora dessa graça, nessa graça sem fim do seu pastor. Amém ou não? As ovelhas devem confiar plenamente na graça sem fim de seu pastor. Você crê nisso? Crê que a graça dele não acaba, que a graça dele não terminará, que não importa o que você venha fazer, mas a graça continuará sobre sua vida, a bondade e a misericórdia continuarão cobrindo a tua vida, te acompanhando. Quando você olhar e se sentir sozinho, é só olhar para a tua direita e tua esquerda. 2 guardas-costas estão ali, um se chama bondade e a outra se chama misericórdia. Descansa no Senhor, é por todo o sempre, é por todos os teus dias. O Senhor que é gracioso, o bom pastor, Ele está disposto a te abençoar, Ele está disposto a sim superabundar sobre tua vida, graça, através de bondade, através de misericórdia. Que bom sabemos que bondade e misericórdia serão nossas parceiras por todos os dias de nossas vidas. E entendemos por todos os dias, irmãos, algo que talvez você não queira aqui, sabe, achar que isso é tão bom. Pastor, é isso mesmo? Sim. O que eu vou dizer é que todos os dias são aqueles dias bons. Quem está passando por dias bons? Amém? Seus dias estão bons? Comeu bem hoje? Tem alguém que comeu churrasco aqui hoje? Amém, eu ouvi um amém ali. E ela falou amém porque eu mesmo fiz o churrasco. Eu mesmo, estava lá. Alguém comeu macarronada hoje? Amém? Alguém não comeu hoje? Talvez esteja até envergonhado, se alguém estivesse nessas condições. Você está bem de saúde hoje? Sem dores? Está bem, Lucas? Hoje você está bem, Tati? Hoje o Ravi está bem? Amém. Está ótimo, está vendo? Mas tem dias que ele não está tão bem, né? O que acontece quando a gente não está tão bem? O Ezequias talvez esteja ali me ouvindo, e a irmã Cecília compartilhou aqui, irmãos, continue orando por minha saúde, não vai bem. E o Ezequias disse, estou com umas dores no corpo ainda, do tombo que ele teve de moto. As coisas não estão tão bem para a irmã Cecília e para o irmão Ezequias. E talvez você aqui mesmo esteja angustiado. Quem sabe tem uma conta grande para vencer amanhã. Um compromisso que você tem amanhã. Não sei. Talvez você, empresário, não conseguiu fechar aquele último contrato que ia, sabe, deixar você passar para 2023 desafogado. Eu não sei. Talvez você esteja aí com a tua cabeça agora longe. Talvez você esteja triste porque o Brasil perdeu da Croácia. Não foi um dia tão bom. Está triste porque terça-feira você ia pegar folga e não vai pegar mais. Vamos trabalhar, vamos trabalhar.
Mas sabe o que eu quero te dizer? É que independentemente das circunstâncias, não importa se os dias são bons ou se os dias não estão tão bons, sabe o que a palavra de Deus me diz? É que bondade e misericórdia estarão presentes comigo nesses dias não tão bons. Amém ou não? Você pode dizer isso? Sabe por quê? Em Romanos 8:28 está escrito isso. Ah, eu ouvi aí alguém sussurrando, está lá, o Cleiton falou. O que diz em Romanos 8:28? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem aqui já foi chamado pelo bom pastor? Quem aqui já ouviu a voz do bom pastor? Porque o bom pastor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas ouvem a sua voz. E porque ouvem a sua voz, estão dispostas a segui-lo. Então a Bíblia está aqui dizendo que se você foi chamado por esse bom pastor, você vai passar por circunstâncias adversas, mas esteja certo de que todas as coisas contribuem juntamente. Todas as dificuldades que enfrentamos na vida são apenas passos, ou seja, degraus em uma escada que nós temos que subir. Eu sei que subir demanda força, demanda esforço. Para subir eu tenho que empreender força, eu tenho que levantar a perna, carregar o meu peso naquele degrau a mais. É desgastante, mas necessário. Necessário. Davi, para que pudesse vencer Golias, antes de Golias ele teve que enfrentar quem? O urso e o quê? E leão. Talvez você esteja agora lutando nesses dias com ursos e leões. Mas os ursos e leões são necessários para que você vença o Golias. Ah, meu amado, todas as coisas que acontecem em nossas vidas trabalham juntas para o nosso bem. Tudo que Deus permite em nossas vidas é porque Ele sabe que podemos suportar. E o bom pastor está disposto a cuidar da sua vida. Ele quer transformar a sua vida, transformar o seu caráter. Ele quer construir a sua família. Ele quer te libertar, Ele quer te curar. Ele quer te limpar. Mas é necessário que você confie no bom pastor. É necessário que você esteja disposto a não só confiar, mas confiar plenamente na graça do bom pastor. Você tem confiado? Ou você tem vacilado? Ou você está se entregando diante das lutas e das vicissitudes da vida? Ah, o texto de Romanos 8 continua nos afirmando algumas coisas que talvez venham para tentar nos abalar. No 28 ele diz que todas as coisas juntamente contribuem para o bem. E ele vai citar algumas dessas coisas, a partir do versículo de número 35 a 39. Olha o que diz em Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Do amor do bom pastor? Quem é que pode nos separar da sua graça? Quem é que pode nos separar de bondade e misericórdia? Será que há algo que pode nos separar da bondade e da misericórdia? Do seu favor sobre nossas vidas? E ele vai citar algumas coisas. Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em quantas? Em todas essas coisas, nós somos o que, irmãos? Mais do que vencedores, amém? E é por aquele que nos amou. Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso bom pastor. Ah, irmãos, eu comecei afirmando para vocês que nós temos promessas no Salmo de número 23. Mas no versículo 6, o salmista afirma que ele tem certeza absoluta que a graça de Deus estaria presente em nossas vidas, manifestada em duas companhias inseparáveis, bondade e misericórdia. Por isso eu afirmei para vocês que as ovelhas do bom pastor, tem ovelha aqui? Quem é ovelha aqui, diga amém.
As ovelhas devem confiar plenamente na graça do seu pastor, amém ou não? Confia na graça, confia na bondade, confia na misericórdia. Ah, mas essa bondade e misericórdia não são vivenciadas única e tão somente um dia. Mas o salmista diz que essa graça, através de bondade e misericórdia, me seguirão por quanto tempo? Todos os dias. Por isso que eu remodulei a minha frase. Eu disse que as ovelhas devem confiar plenamente na graça sem fim do bom pastor, amém ou não? É uma graça que não termina, é uma graça que não cessa, é uma graça que não acaba, é uma graça que não tem fim. Por isso eu concluo a mensagem com o restante do versículo de número 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, aleluia, mas me seguirão todos os dias da minha vida. E diante dessa verdade, entra a nossa contrapartida, entra a nossa decisão. Lembra, já andamos e passeamos com um bom pastor por pastos verdejantes, por águas tranquilas, por veredas de justiça, mas caminhamos com ele também, até por vale de sombra da morte. Mas domingo passado o bom pastor nos convidou a entrarmos no aprisco com ele, a estarmos em comunhão com ele. E quando a gente adentra a comunhão com o bom pastor, nós vimos que lá a gente encontra o quê? Provisão, encontramos proteção. E encontramos tudo isso, irmãos, em abundância. Agora, o bom pastor está dizendo, eu te garanto, pode escrever, e eu assino, bondade e misericórdia, frutos e virtudes da minha graça, te seguirão todos os dias da sua vida. Quantos podem dizer amém? E sabe o que ele espera de você agora? Sabe o que o bom pastor espera de nós agora? Sabe o que o bom pastor espera de você que é a ovelha e que está aqui dizendo amém, com tanto vigor, que bênção, aleluia! A mesma disposição do salmista no final do versículo 6. Habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para sempre. Quantos têm essa disposição? Quantos de fato querem ser ovelhas persistentes, obedientes e decididas depois de tudo isso? Ô bom pastor, eu te prometo, eu quero habitar na tua presença, do teu aprisco eu não saio, da tua comunhão eu não me afasto. Eu quero estar na tua comunhão e na tua presença por longos dias, para sempre, para sempre. Oh, meus amados irmãos, por que nós deveríamos abandoná-lo? Porque depois de tudo isso, ovelhas ainda viram as costas para o seu pastor? Porque depois de todas essas certezas e essa convicção, depois de todas essas virtudes e promessas, ainda tem ovelha perambulando por aí, ainda tem ovelha insistindo em ir por caminhos tortuosos. Sabe por que você não deve abandonar o bom pastor? Porque você não pode se esquecer de que em comunhão e na presença dele, voltando para domingo passado, se você aqui estava, você vai se lembrar, é na presença do bom pastor, onde desfrutamos de comunhão e encontramos provisão, proteção, cuidado e abundância. Louvado seja Deus. Eu só posso dizer, depois de tudo isso, e da promessa que por graça de Deus, favor imerecido, Ele está disposto a dizer, Joel, vá, que bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. Eu só posso dizer, muito obrigado, meu bom pastor. Eu te prometo, eu quero habitar na tua presença para sempre. Eu não te largo, eu estarei contigo por todos os meus dias. Ô irmão, que esse seja o seu propósito, que essa seja a sua disposição.
Infelizmente, o autor de Hebreus, no capítulo 3, versículo 12, aponta o quadro de muitos. Talvez você hoje, por acaso, esteja aqui para ouvir isso. Mas em Hebreus 3, 12, o autor nos desperta para o fato. É um alerta. Vede. Vede quem? Ah, irmãos. Quem são os irmãos? São ovelhas. Tem irmão aqui? Tem ovelha aqui? Olha o alerta do autor. Vede, irmãos, vede, ovelhas, que nunca haja em qualquer de vós um coração. Qual a qualidade desse coração? Mau. E não somente mau, o que mais? Infiel. Para quê? Para se apartar do Deus vivo, para perambular, para vazar da presença do Senhor, para insistir em ser ovelha que quer seguir o seu próprio nariz. E a gente já viu que ovelha é tola. Ovelha precisa do seu pastor. E diante de todas essas promessas e dessa abundância que é na presença do bom pastor, você não pode ter um coração mau e infiel para estar com prontidão decidido a se afastar do Deus vivo, a se afastar do seu bom pastor. Jesus, o bom pastor, possuía 12 discípulos do seu círculo íntimo de amizade. Mesmo esses homens tendo uma comunhão estreita com o Mestre, mesmo esses homens caminhando com Jesus, sendo alimentados por Jesus, presenciando os milagres de Jesus, mesmo experimentando graça e cuidado, um deles o traiu. E o traiu por 30 moedas de prata. Mesmo diante de um círculo tão íntimo, de pessoas desfrutando da graça e do cuidado do bom pastor, aí teve um que prometeu e disse: Senhor, eu não te largarei, eu não te abandonarei. Mas o negou por 3 vezes. E se você acha que esses dois falharam, a Bíblia diz que lá no jardim do Getsêmani, quando os soldados lá chegaram, não teve um que ficou. Não teve um. Ah, meus amados, que nós estejamos dispostos a dizer: ó bom pastor, porque graça manifestada em bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, eu te prometo, eu quero estar na tua presença até o fim da minha vida. Quem em nossa vida de ovelhas já não pensou em se afastar do aprisco? Que você hoje decidido esteja a não sair do aprisco, mas em continuar firme, seguindo o bom pastor. Em João 10, 27 a 29, é o próprio Jesus, o bom pastor, quem diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, bondade, misericórdia. E ninguém, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Hoje eu quero te deixar o desafio. E o desafio é de que se você é ovelha, tem ovelha aqui, as ovelhas devem confiar plenamente na graça sem fim do seu pastor e tomar uma decisão: jamais abandoná-lo. Jamais abandoná-lo. Eu concluo essa mensagem dizendo que nós viajamos nessa série de mensagens com o bom pastor. Nós chegamos a uma conclusão: se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe por quê? Porque Ele é suficiente, amém? Eu não preciso de mais ninguém, só do bom pastor.
Nós passeamos por pastos verdejantes, onde nós descansamos nos nossos momentos de desânimo. Nós fomos com ele até as águas tranquilas, onde lá repousamos e refrigeramos a nossa alma atribulada. Ele nos conduziu por caminhos de justiça, mas com ele também nós passamos por vale de sombra de morte. Mas descobrimos que em comunhão com o bom pastor e em seu aprisco, é lá onde a gente chega aos níveis mais altos de intimidade com o bom pastor, onde a gente desfruta de provisão, de proteção, de cuidado, e tudo isso em abundância. Mas hoje concluímos que essa intimidade com o bom pastor deve nos levar à convicção plena de que as ovelhas do bom pastor devem confiar plenamente na graça sem fim do seu pastor e jamais abandoná-lo. O último texto está em João 6, 66 a 69. No Evangelho de João 6, 66 a 69, lemos: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Olha que dor. Chegou um momento em que muitos dos discípulos abandonaram Jesus, o bom pastor. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Jesus hoje faz a mesma pergunta a você e a mim e a todos nós. Quereis vós também retirar-vos? Você que já experimentou da bondade e da misericórdia, quer se retirar? Quer virar as costas? Quer ter um coração mau e infiel, a ponto de abandonar o bom pastor? Eu hoje deixo o desafio para você, de que se você é ovelha tem que confiar plenamente na graça sem fim do seu pastor. E jamais abandoná-lo. Firme esse compromisso com o Senhor hoje. Senhor, eu não te deixarei, porque só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Crês tu isto? Fecha seus olhos. Renova hoje o teu compromisso com o Senhor. Eu não sei o que é que tem te deixado